Tá gravando, viu? Bem, pessoal, graça e paz, né? É um prazer estar com os irmãos novamente. Vamos dar continuidade ao nosso estudo dos evangelhos, né? A gente já abordou aí um pouco na primeira aula a introdução, na segunda aula o livro de Mateus e Marcos. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Lucas e, se o tempo também permitir, a gente entra um pouco também no evangelho segundo João, tá? Então vamos orar para que a gente possa dar início. Vamos orar. Pai, nós estamos no céu, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que podemos ir aprender, Senhor, um pouco mais da tua palavra. Te pedimos, Senhor, que nos dê um perfeito entendimento, uma perfeita compreensão, para que possamos, Senhor, fazer exatamente aquilo que é a tua vontade, Senhor. Orienta, nos capacita, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, o Evangelho de Lucas, né? Cada evangelho tem algumas particularidades, né? No Evangelho de Mateus, você vai ter uma ideia mais judaica, você vai ver uma abordagem mais específica para o povo judeu, você vai ter ali sempre referências com relação às profecias, você sempre vai ter essa ênfase dentro do livro de Mateus. Lá no livro de Marcos, como é um livro escrito para o público romano, você vai ter uma ênfase mais na questão da urgência, a questão mais da ação em si. Inclusive, é um evangelho mais curto também. O evangelho de Lucas também tem suas características próprias, né, que a gente vai abordar ela também hoje. Né? A autoria, obviamente, segundo a tradição, nós entendemos que tenha sido o próprio Lucas que escreveu o seu evangelho. Tá? Evidentemente que o livro leva seu nome, então a gente tem esse reconhecimento. Mas é claro que há o reconhecimento também de toda a tradição e da história por trás desse livro. A data do livro vai ficar ali entre os 60 e 63 do Nosso Senhor, né, ano Domini. E aí tem uma questão, né? Provavelmente o Evangelho segundo Lucas ele vai ser um pouquinho mais à frente que os outros evangelhos, né? Ou melhor, que os evangelhos de Marcos e Mateus, que são os evangelhos que a gente estudou semana passada. E isso a gente entende essa perspectiva, primeiro porque o livro de Lucas ele vai ter muitas coisas desses dois evangelhos, como se ele já estivesse à mão para poder escrever a partir dele, e também pelo fato de que Lucas ele faz essa referência lá no início do seu evangelho, a ideia de que havia outras pessoas que já haviam escrito sobre a vida e a história de Jesus, né? E aí ele faz essa referência também. O público original destinatário do Evangelho segundo Lucas é o público gentil, né? Assim como o Evangelho de Marcos, a ideia em si não é o público judeu, é o público gentil, mas só que, no caso de Lucas, em especial, os gregos, né? Então você vai ter esse conceito mais dessa perspectiva, né? Um evangelho escrito para um público um pouco diferente, né? E não estava envolvido tão diretamente ali com os eventos da morte, da crucificação de Jesus, né? Ou seja, nem judeu nem romano, público grego, tá? Até porque Lucas ele tem ali uma forte influência paulina, né? Até porque Lucas ele vai absorver muito da sua teologia de Paulo. Ele era parceiro de Paulo, era companheiro de Paulo. Então, muito da teologia paulina vai se refletir de alguma forma nesse evangelho. Uma outra coisa que fica evidente é que esse evangelho, assim como o evangelho de Marcos, mas muito mais esse, porque Marcos, ainda é possível que Marcos tenha tido ali algum contato com Jesus, é que o evangelho de Lucas é escrito não necessariamente por alguém, por uma testemunha ocular dos fatos,
Lucas não é, pelo menos até que se prove o contrário, alguém que viveu na Palestina durante o período de Jesus. Como Lucas vai chegar o seu evangelho, ele mesmo conta, ele vai pesquisar, ele faz uma pesquisa elaborada, ele faz uma obra de um bom historiador, e ali ele consegue, analisando os fatos, contar o relato da vida de Jesus. Ele é, de fato, um historiador, ele faz um trabalho de um grande historiador e, de fato, é o livro que nós temos hoje, né? Propósito do livro: apresentar um relato fiel e organizado, ou seja, um relato mais sistemático, visando estabelecer os fatos a respeito do ministério de Jesus. Lembre-se, né? O Evangelho, ele é um relato histórico da coisa, né? Da coisa propriamente dita. Então, o Evangelho, segundo Lucas, também era um relato das coisas que aconteceram naquela época. Volto a dizer, com o relato de pessoas que viveram aquele momento. É como se Lucas fosse até essas pessoas e perguntasse: como foi que aconteceu? Então ele vai descrevendo aquilo ali, esses relatos, esses fatos no seu livro, né? A respeito do mistério de Jesus, sua importância para a história da salvação, além de fornecer parâmetros para toda a igreja em sua pregação de arrependimento e perdão do nome de Jesus para todas as nações. E isso é uma questão fundamental. A história que passa o evangelho, o evento histórico, ele é um evento que aconteceu dentro de um composto da história. Não é uma narrativa sobre tempos mitológicos que supostamente aconteceram conforme a filosofia grega em algum momento de tempos passados. Não. O que Lucas está se referindo como fato histórico, ele acontece dentro do tempo. As pessoas que viveram ali presenciaram aquele fato. A história da salvação, ela está interligada diretamente com a história da humanidade. Ela acontece dentro da história da humanidade. E é por isso que é possível comprovar os eventos acontecidos dentro do ministério de Jesus à luz da história secular. A história secular e a história da salvação, elas estão interligadas. E é por isso, ou é com isso, que Lucas traz algumas verdades fundamentais. Por exemplo, Jesus é o Messias de Israel que trouxe o reino de Deus. Aliás, isso é uma verdade fundamental dentro do composto de todos os evangelhos, em especial dos sinóticos. É porque a ideia do reino de Deus, ela está presente e ela vem a partir de Jesus, o Messias que havia sido prometido durante toda a história de Israel. E aí um ponto importante dentro do evangelho de Lucas: os fatos dos evangelhos são verificáveis historicamente. Então Lucas ele faz referência não só no seu evangelho, mas também no livro de Atos dos Apóstolos, a eventos específicos que aconteceram na história. Então, por exemplo, o censo que é feito ali, e Jesus, ou Maria e José, né, para Jesus nascer, eles vão até Belém. Então, isso é um fato histórico que é relatado no Evangelho de Lucas. E aí você consegue comprovar isso também na história secular. Então, alguns eventos dentro desse evangelho e também, como é característica do livro de Atos, como pessoas, situações específicas, acontecem naquele momento, mas é verificado também na história secular. Novamente, a história secular e a história da salvação, elas caminham juntas, são interligadas, tá? A salvação também está disponível a todas as pessoas, inclusive aos menos privilegiados socialmente. O Evangelho de Lucas ele faz essas referências, e é muito interessante isso, como, por exemplo, Lucas aborda o Sermão da Montanha, a qual ele chama de Sermão da Planície. Quando você tem o Sermão da Montanha, Mateus ele diz: olha, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Mas uma referência à condição da pessoa espiritual, tá?
Já Lucas, ele pega esse texto, mas ele só aborda a questão dos pobres. Então, ele pega lá, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus, o reino de Deus. Tá? Então, ele consegue encaixar isso aí, e como também ele tem a participação das mulheres e outras pessoas mais. Então, ele consegue abarcar essas pessoas dentro do seu evangelho. Tá bom? E também, uma verdade fundamental, a oração é parte muito importante na vida de todos os cristãos. O Evangelho de Lucas é o evangelho que mais aborda o tema da oração. Você vai ter oração em vários momentos. Jesus vai ser apresentado orando em vários momentos. Jesus orienta seus discípulos a também orarem. Então, o tema da oração ela se faz muito presente dentro desse evangelho também. Tá? E como Cristo é apresentado em Lucas, né? Dito que em Mateus, Cristo é o rei, né? E em Marcos, Cristo é o servo de Deus. Em Lucas, Cristo é o homem perfeito, né? Você percebe aí que o relato de Lucas, ele vai ter, de fato, grande influência da teologia paulina. Então, dessa forma, Jesus é apresentado como o homem perfeito. E aí há uma ligação com o livro de Romanos, né? A ideia de que Cristo ele é o segundo Adão, mas não o segundo que comete os mesmos erros, né? Mas o segundo sob a perspectiva de um homem perfeito, como o homem deve ser de fato, né? Ele vai mostrar, obviamente, a humanidade de Jesus e todas as dificuldades que a humanidade acaba tendo, né, de alguma forma, mas, sobretudo, a ideia de que Cristo é o homem perfeito de Deus, né? E como homem, mesmo sendo perfeito, tá? Jesus vai sentir a necessidade de buscar ao Pai em oração. Então, novamente, o tema da oração ele é muito incisivo nesse evangelho, tá? Principalmente nos momentos mais decisivos do seu ministério. Sempre que Jesus se defronta com um ponto importante do seu ministério, Lucas vai fazer questão de mostrar que Jesus esteve orando antes disso, né? Como uma espécie de preparação para aquele momento. Então, quando Jesus vai ser batizado, é dito que Jesus estava orando. Quando ele vai escolher os 12, é dito que ele orou antes de fazer essa escolha. Então, sempre vai ter essa questão da oração, tá? Algumas características do Evangelho de Lucas, tá? O Evangelho de Lucas, ele é o mais longo. Embora Mateus tenha mais capítulos, ele não é tão longo quanto o Evangelho de Lucas. Obviamente, os capítulos de Lucas são maiores, tá? E aí você vai ter uma mescla de ensino, milagres, parábolas, sendo também o maior evangelho em número de parábolas, né? Vai ter mais histórias que são parábolas que são exclusivas desse evangelho. Por exemplo, a parábola do rico e Lázaro é exclusiva desse evangelho. A parábola do filho pródigo também só temos nesse evangelho. E outras parábolas mais, tá? Lucas também mostra uma maneira diferente de literatura, a pesquisa inspirada. E aí é um diferencial, tá? Porque enquanto os outros textos bíblicos, eles são relatos de pessoas ou que receberam orientação de Deus ou foram inspirados por Deus, o Evangelho de Lucas ele tem um diferencial interessante. A inspiração aqui se dá através da pesquisa que ele faz. Então, Lucas ele vai pesquisando as pessoas, o relato que as pessoas tiveram sobre a vida de Jesus e tal, e ali ele vai, obviamente, orientado pelo Espírito Santo, a conduzir a formação do seu evangelho. Tá? Lucas também é o único evangelho que afirma pesquisar as fontes primárias sobre a vida de Jesus. Lucas ele foi até a Judéia, conversou com as pessoas que viveram diretamente com Jesus, talvez tenha conversado
por exemplo, com Maria, daí ele pega aquela história da infância de Jesus, tá? E outras pessoas mais. E aí ele tem algumas histórias exclusivas também, como a infância e adolescência de Jesus, que talvez ali, num relato somente dos discípulos, ficasse um pouco escondido, mas para quem estava muito próximo a Jesus, como seus familiares, né, tivesse essa história mais viva no seu coração. Tá? Sobre a autoria, nós temos aí o chamado médico amado, né, que participa juntamente com Paulo de algumas viagens, tem toda essa influência paulina no seu escrito, alguém que possivelmente foi um gentio. E aqui é um ponto interessante, porque se isso for verdade, o que é muito provável, como estou referindo no slide aí, até por conta do seu nome ser grego e a facilidade que ele tem com o grego, inclusive, tá? Você tem aí o grego de Lucas, ele é um grego muito refinado, um grego muito clássico, tá? E também, só perdendo aí, ou talvez em mesma equivalência ao grego de Hebreus, que também é um grego muito elevado. É por isso também que algumas pessoas questionam se Lucas não teria escrito Hebreus, tá? Mas isso é conversa para mais para frente, tá? Então, se é verdade que Lucas era de fato um gentio, como tudo parece indicar que de fato era, nós teríamos aí em Lucas o único autor não judeu que nós temos conhecimento que escreveu algum livro da Bíblia. Tá? Isso é muito interessante, porque todo o texto bíblico são escritos, aliás, não judeu, mas israelita de um modo geral. Então, Lucas seria talvez ali o único que não estaria diretamente ligado ao povo de Israel. É um fato só curioso, mas bem interessante. Tá? Há uma preocupação de Lucas com a universalidade da salvação. Quer dizer, a salvação ela não está reclusa a um grupo específico. Deus não é o Deus só dos judeus ou das pessoas mais favorecidas. Deus é o Deus de todos. E isso vai muito mais além do que um simples Deus local. Então, a preocupação de Lucas é mostrar que o Deus de Israel, ele é o Deus verdadeiro não só para Israel, mas para todas as nações. E isso fica comprovado, inclusive, na genealogia. Então, por exemplo, quando Mateus ele faz ou relata a sua genealogia, ele pega a genealogia de Jesus até Abraão. Por quê? Porque ele quer identificar o povo de Israel com o Messias prometido. Então, ele faz essa ligação de Abraão até Jesus. No caso de Lucas, há uma diferença. Lucas quer fazer uma ligação de Jesus com a humanidade inteira. Então, ele faz a genealogia de Jesus humano até Adão e de Adão até Deus. Então, com isso, ele faz uma genealogia completa, mostrando que o Messias não é só o Messias da família de Abraão, não é só a família, mas só o Messias de Israel. É o Messias da família de Adão, ou seja, de todas as pessoas. Então, ele vai muito mais além sobre esse aspecto, essa universalidade da salvação. A salvação não está reclusa somente aos judeus, mas à humanidade como um todo. Mas não é só isso. A universalidade de Lucas inclui também as mulheres. Nesse evangelho, você vai ver uma presença maior das mulheres e trabalhando dentro do ministério de Jesus. Então, você vai ter em Lucas, por exemplo, relato de algumas mulheres que trabalhavam com Jesus, ou que auxiliavam Jesus de alguma forma. É nesse evangelho que vai abordar isso. Então, Lucas também tem essa preocupação que o trabalho, a obra de Deus, não ficava também só reclusa aos homens. Tá? As mulheres também participavam de uma forma ou de outra dentro do ministério de Cristo. Então, tudo isso aí, de alguma forma, está envolvido nessa universalidade. E, obviamente, a oração. Né? Sem dúvidas, o Evangelho de Lucas é o Evangelho da oração. Como eu disse, em numerosas oportunidades, Jesus é apresentado orando por eventos mais específicos. Então, você vai ter aí algumas referências, por exemplo, seu batismo, após ministrar as multidões,
antes de escolher os 12, antes da confissão de Pedro, por ocasião da transfiguração, no retorno dos 70 discípulos, antes de ensinar os discípulos como orar, ele estava orando, no Getsemane e também 2 vezes quando ele esteve na cruz. Então, perceba aí que em vários momentos a oração ela é enfatizada e Jesus é mostrado como alguém que está orando. Mas também não é isso, só isso, tá? Uma outra característica do Evangelho de Lucas é o protagonismo do Espírito Santo. Você vai ter, obviamente, no Evangelho de João, muita coisa com relação ao Espírito Santo, mas no Evangelho de Mateus e Marcos, a ideia do Espírito Santo ela fica um pouco mais não está muito claro, tá? Mas o Evangelho de Lucas não, ele apresenta o Espírito Santo em vários momentos, tá? Até porque, novamente, isso faz parte de uma influência da teologia paulina. Então, por isso, o Espírito Santo acaba ganhando um grande destaque. Por exemplo, João Batista, ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. O Espírito Santo desceu sobre Maria. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Zacarias foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo repousou sobre Simeão. Jesus foi ao deserto, impelido pelo Espírito Santo. E antes da ascensão, Jesus prometeu o Espírito Santo aos seus discípulos. Então, o Espírito Santo ele está presente em todo momento. Também é dito por Lucas que Jesus daria o Espírito Santo àqueles que o pedissem. É uma das referências a algum ensino de Jesus, a um ensino de Jesus. Então, essa ideia do Espírito Santo ela é muito viva no Evangelho de Lucas e ele apresenta isso com grande intensidade. O Evangelho de Lucas também apresenta a ideia do discipulado como algo que você é racional, que você precisa fazer no seu coração e tomar essa decisão de maneira clara. Eu queria que alguém abrisse sua Bíblia aí no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, lesse aí os versículos 25 ao 33. Então, para a gente ver o que está sendo dito aí. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, 25 a 33. Vou pegar minha Bíblia aqui. Uma pessoa que achou ali pode ler, viu? Lucas 14. Posso ler? Pode ler. Ora, ia com ele uma grande multidão e, voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a pondo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre si com 10.000
pode sair ao encontro de quem vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ótimo. É até aí mesmo. Veja que coisa interessante, né? É curioso que quando Jesus ele trata a questão do discipulado, obviamente a questão do discipulado ela está implícita aí a questão da salvação, né? Do aceitar a Jesus como Salvador. Né? Se você vai aceitar Jesus como Salvador, você se torna um discípulo de Cristo. Tá? Aí a qualidade do discípulo cabe a você ser bom ou ruim, né? Mas, no primeiro momento, é isso. Mas veja que, quando Jesus faz esse convite, ele, talvez ali ao contrário do que a gente mesmo quisesse que fosse o relato, né? Ele não apela para uma questão emocional da coisa, ou espiritual, enfim. Ele apela para uma coisa basicamente racional. Né? Então, veja, quando ele diz assim, olha, aquele que quiser vir após mim, pegue, tome sua cruz e me siga, ele está dizendo, olha, as coisas são difíceis. Para você vir, não estou prometendo facilidade, não. Vai ter muita dificuldade durante a caminhada. E aí é que é o fato interessante. Ele não diz, olha, se você sentir no seu coração, ou se você receber um chamado especial do céu, uma revelação, não. Ele diz o seguinte, olha, faça as contas. Veja se dá para você. Eu acho isso interessante, tá? Porque veja como tem um diferencial aqui. Ele faz uma comparação humana, tá? Um rei que quiser ir para a guerra, ele analisa se tem condições de ir ou não. Se ele tem condição de guerrear, tudo bem, ele vai. Não tem condições de guerrear, ele fica no seu canto quieto. Ele não se aventura a uma guerra quando ele sabe que não tem condição nenhuma de guerrear. Da mesma forma, alguém que começa a construir, ele só o faz se antes ele começa a analisar ali as contas para ver se dá. Ele não acorda de manhã e diz, eu vou construir uma torre. Tem dinheiro? Não, mas eu vou começar a construir aqui e aí a gente vê o que dá. Não. Primeiro você analisa a questão financeira, se você tem condição ou não. E aí, se você de fato tem condição, você vai lá e faz. E aqui é o fato interessante, porque, ao contrário das conversões emocionais, que muitas vezes a gente vê aqui em nossos dias, né? Jesus nos fala que de uma maneira muito mais racional da coisa. Né? E olha, pese para ver se é isso realmente que você quer. Por quê? Porque eu não estou prometendo facilidade. Eu não estou prometendo uma vida perfeitamente tranquila de tudo. Não. A conversão cristã, ela passa por uma caminhada que tem as suas dificuldades. E é por isso que essa conversão puramente emocional, ela pode significar lá na frente uma vergonha. Aquele começou bem, mas terminou mal. Por quê? Porque ele não pesou lá atrás. Ele simplesmente foi por uma emoção de momento. Aí viu aquela emoção, achou bonito, vamos lá, eu vou e quem sabe dá certo. Não deu certo. O resultado disso foi que tiveram toda essa dificuldade com relação ao discipulado cristão. Então, se você quer, de fato, ser um discípulo de Cristo, você tem que pensar, realmente é uma coisa que dá para mim? Eu tenho que botar no papel, né? Eu realmente quero ser um discípulo de Cristo, então eu preciso ser de fato, né? Não pode ser somente a emoção do momento, tal. Não. Isso é uma coisa concreta e firmada. Até porque, para você seguir o discipulado cristão, você vai renunciar a muitas coisas.
Às vezes você vai renunciar até mesmo a seus sonhos, coisas que você tinha em mente, né? Para poder seguir aquilo que é da vontade de Deus. Então, tudo isso aí, de uma forma ou de outra, está interligado e que você precisa ter como ideia para poder entrar no discipulado cristão. Então, a ideia do discipulado, segundo o Evangelho de Lucas, obviamente trazendo as palavras de Jesus, é a ideia de um discipulado coerente, na qual você analisa os fatos e vê se você tem condições para aquilo ali. E aí você segue caminhando segundo a graça de Deus. Né? Um outro ponto interessante desse evangelho, e talvez aí dos mais polêmicos dentro desse evangelho, é com relação à parábola do rico e Lázaro. Né? Também no evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. Eu não vou ler a parábola inteira por causa do tempo, porque senão vai ficando muito tarde, né? Mas aí os irmãos já têm noção basicamente do que é, né? Havia um rico que vivia nas suas riquezas e tal, vivia se regalando, e Lázaro era um pobre que vivia ali na porta dele e tentava sobreviver das migalhas desse rico. Né? Os dois morreram, o rico foi para o inferno, não porque era rico, mas pela característica do texto, não era um salvo, né? não tinha a conversão no seu coração, e Lázaro foi para o céu, ou como o texto diz, para o céu de Abraão, não porque era pobre, possivelmente ele era ali algum cristão que passava necessidade. E aí, o diálogo do rico com Abraão, né? Me peça para Lázaro, me dá um pouco de água, tal. Ele não pode porque é um abismo. Então, deixa eu voltar para contar aos meus irmãos para que ele não venha para esse mesmo local aqui. E aí ele Abraão faz referência a que eles têm conhecimento dos profetas, enfim. Então, basicamente, a parábola é isso. Só que um dos grandes debates dessa parábola, e que vai também, de alguma forma, entender ali qual é a sua visão com relação ao mundo por vir, né, é o que de fato é esse relato do qual Jesus nos conta. É de fato uma parábola, e aí entenda, tá? Parábola como um fato alegórico, não real. É como uma história contada por Jesus para trazer ali uma ideia, um ensinamento do que ele tinha para trazer, mas que não condizia em nada com a realidade, tá? Ou seja, era só uma obra de ficção da parte de Jesus, ou se era de fato um relato histórico de algo que aconteceu. E aí há esse debate, né? Algumas pessoas defendem a ideia de que era uma parábola e por isso não devemos acreditar como relato histórico e tirar somente os ensinamentos que aquela parábola tem para trazer, e outras pessoas vão defender a ideia de que Jesus teria contado um relato histórico em si. E aí, dentro dessas duas ideias, nós temos, obviamente, os argumentos. Tá? Aqueles que advogam para a ideia de uma parábola afirmam que o fato do texto estar ali entre várias parábolas, né? Lembrando que o livro de Lucas ele é um livro sistemático, né? Ou seja, ele aborda de maneira organizada seu texto, já indica ali que seria uma parábola. Né? Quando está no meio das parábolas, é de fato uma parábola. Tá? Além do fato de que Jesus, quando ele conta a parábola do rico e Lázaro, ele está trazendo somente uma história que caberia bem ali no imaginário judeu do primeiro século. Eles tinham basicamente essa ideia, né, do que, obviamente, eles não acreditavam nessa inversão, né? Para eles, provavelmente, Lázaro iria para o inferno e o rico ia para o céu. Eles também tinham entendimentos do Antigo Testamento, uma herança do Antigo Testamento, né? Ou melhor, não do Antigo Testamento em si, mas do mundo do Antigo Testamento, de que
Se o homem era rico, é porque era abençoado por Deus. Se era pobre, é porque ele estava em pecado. Então, quando Jesus faz essa inversão, ele meio que embaralha um pouco a cabeça dos judeus da sua época. Então, segundo os que advogam um termo da parábola, Jesus estaria trazendo uma história ali que caberia bem no imaginário deles. Tá? Por outro lado, aqueles que vão defender a tese de que não se trata de uma parábola mesmo, né? Eles vão utilizar alguns argumentos. Né? Por exemplo, eles afirmam que em nenhum momento é dito que era uma parábola. Você não vai ver em nenhuma parte do texto. Jesus contou-lhes uma parábola sobre, né? Jesus contou uma história. Não, não é dito isso. Aliás, até as palavras que são utilizadas, elas, de certa forma, enfatizam, talvez, ali um composto de realidade. Então, por exemplo, Jesus disse também aos seus discípulos. Aliás, capítulo 19, capítulo 16, versículo 19. Ora, havia certo homem rico. E aí começa a história tal. Quer dizer, é diferente, né? Por exemplo, no capítulo 16, primeiro versículo, ele vai contar uma parábola. Ele diz, olha, certo homem, quer dizer, é como se a gente dissesse assim, era uma vez, a gente diz, era uma vez, a gente já sabe que ali é uma história que não é real. Então, quando Jesus diz certo homem, diz, não, isso aí provavelmente é uma história que é uma parábola. Mas no caso do rico Lázaro, Jesus não usa esse certo homem, né? Ele diz, havia certo homem. Então, essa ideia, segundo aqueles que defendem que não era uma parábola, revela que não era uma parábola porque não tem o início de uma parábola. O segundo argumento é que nenhuma parábola do texto bíblico é revelado o nome de uma pessoa. Tá? E aqui nós temos o nome de Lázaro. E o nome pessoal dá uma indicação de pessoalidade da coisa, de realidade da coisa. Então, poxa, realmente, né? Todas as parábolas eram homem, havia um certo homem, havia uma mulher, havia não sei o quê, tal. Mas esse aqui não, Lázaro. Né? É um nome específico. Tá? E também a ideia de que, olha, se tinha alguém que podia nos dizer como o que é que acontece do outro lado, esse alguém é Jesus. Naquele momento, somente Jesus poderia dizer essas coisas. Então, esses seriam também os argumentos daqueles que defendem a tese de que não se tratava de uma parábola realmente, tá? Mas de uma história real que deveria ter acontecido em algum momento. Talvez eles soubessem ali, talvez isso foi um fato que aconteceu, um rico e um mendigo morreu ali e eles sabiam daquela história, e aí Jesus, tendo a onisciência dos eventos que ocorrem do outro lado, poderia ter falado sobre isso, poderia, nós não sabemos, tá? Mas fica aí mais a critério de possibilidade. Novamente, você não vai perder sua salvação se você acreditar em que era ou não uma parábola, tá? A cristão se defende que é uma parábola. A cristão se defende que é uma história de relato real. Escolha a sua e seja feliz, tá? Mas essa parábola também nos chama a atenção para um fato interessante, né? Porque é somente nesse texto que nós vamos ter aí, talvez, não somente, né, mas de uma maneira um pouco mais clara, um vislumbre, né? Uma espécie a gente começa a espiar o que acontece lá do outro lado, né? Então, o que acontece depois que a pessoa morre, né? E aí, obviamente, também você vai ter algumas discussões com relação a isso, tá? Dentro dessa perspectiva, nós temos aí pelo menos 3 correntes teológicas que defendem a sua posição com relação ao que acontece do outro lado da vida. Então, por exemplo, a ideia do sono da alma. Essa ideia ela vai dizer basicamente o seguinte: quando a pessoa morre, né,
o ser humano ele não é, um ser partido, né? Ele é um ser completo. Então, se o corpo morre, o ser humano ele deixa de existir. Então, se ele deixa de existir, então não sabe o que acontece. É como se ele estivesse dormindo, tá? Então, o evento da sua morte até a sua ressurreição seria um evento de som da alma. Essa doutrina é defendida, por exemplo, pelos adventistas do sétimo dia. Tá? Até porque eles só podem defender essa ideia. Eles têm uma teologia um pouco engessada, e dentro dessa teologia você tem algumas questões que não permitem ter outro tipo de teologia. Então, a ideia do som da alma ela vem muito dos adventistas. Então, a pessoa morre, fica no estado de consciência, fica aguardando a ressurreição dos mortos, tá? E aí, esse intervalo de tempo praticamente não existe para aquela pessoa. Essa doutrina, dentre essas três que a gente vai apresentar aqui, ela é a mais difícil ou a menos provável. Por quê? Porque todos os eventos ou todos os relatos bíblicos que nos trazem ou que nos apresentam pessoas que estão mortas, tá? Elas nos mostram um relato de consciência. Então, por exemplo, além dessa própria parábola, tá? Que apresenta Lázaro, apresenta o rico, em estado de consciência, nós temos também a abertura do quinto selo, se não me engano, quarto ou quinto selo, que é apresentado àqueles que foram mortos na perseguição, estão lá diante do altar de Deus. Essas pessoas estão conscientes. Então, não faz muito sentido se elas estiverem adormecidas. Tá? Então, essa ideia do som da alma não parece fazer muita coerência. Tá? Uma segunda ideia defendida é a ideia do princípio de eternidade. Então, o que basicamente essa ideia defende? Né? Que quando a gente morre aqui, nós saímos do tempo temporal, nós passamos a habitar o estado de eternidade. Então, nós meio que saímos do tempo. Então, o que acontece nisso aí? Quando nós morremos aqui e acordamos do outro lado, nós estamos entrando na eternidade. Só que aí aqui é um diferencial. Né? Todo mundo entra ao mesmo tempo. Então, dentro desse aspecto, você entraria na eternidade ao mesmo momento que entrou o ladrão na cruz, ao mesmo momento em que entrou os apóstolos, ao mesmo momento em que entrou todos os cristãos do passado e que entrarão também os cristãos do futuro. Todos juntos vão entrar ao mesmo tempo na eternidade, embora nós morramos em momentos diferentes da história. Eu não sei se isso está muito claro para vocês, tá? Parece um pouco confuso, porque a gente fica meio que brigando com o tempo aqui. Só que aqui é uma diferença. Nós estamos falando de um lado temporal, nós saímos do temporal e vamos para o atemporal ou para a eternidade. Então, dentro dessa perspectiva, as pessoas que morrem agora no Senhor vão direto para o céu, mas vão ao mesmo tempo em que todos os crentes de todos os tempos vão entrar ali. As pessoas utilizam o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 39 e 40, para justificar essa ideia. Tá? Vou pedir para alguém que achou aí, possa ler. Hebreus, capítulo 11, versículo 39, versículo 40. Posso? Pode ler. 11, 39, 40. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido,
Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Pronto. As correntes que defendem essa ideia, elas partem do pressuposto desse versículo, tá? Da ideia de que Deus, ele, como o versículo diz aí, vai colocar todo mundo no céu ao mesmo tempo. Né? Embora que a interpretação aí possa ser um pouco mais diferente, tá? Mas basicamente seria essa a ideia, baseado nesse texto, tá? É um negócio um pouco confuso, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá claro isso aí? Para mim, tá. Tá claro, né? Mas se alguém tiver dúvida, pode falar, tá? Eu não entendi, não ficou claro, né? Novamente, a ideia é você sai do tempo para a eternidade. E na eternidade, a ideia de tempo não existe. Então, é meio que você sai do temporal e vai entrar no eterno ao mesmo tempo. Todo mundo sai, mas entra ao mesmo tempo lá. E também a ideia de que você morre e vai direto para o céu. É meio confuso, mas é basicamente essa ideia. Tá? E nós temos também a ideia do estado intermediário. Né? É a ideia de que, ao morrer, nós passamos aí por uma espécie de julgamento preliminar, onde os salvos vão para o paraíso. Esse paraíso não é o céu propriamente dito, e os ímpios vão para o Hades, embora o Hades não seja o inferno propriamente dito, tá? E aí nós ficaremos esperando aí a conclusão dos eventos cósmicos, né? Até a volta de Cristo, para que depois do julgamento final, aí sim, quem está no Hades vai para o inferno e quem está no paraíso vai para o céu, tá? Essa é a ideia do estado intermediário. Essa confusão, essa ideia um pouco mais confusa do princípio de eternidade não se aplica, né? Ela é uma ideia um pouco mais fácil de entender, porque ela está dentro do tempo. Né? Então, quando nós, nesse aspecto aqui, quando nós morremos, nós vamos para o paraíso e encontramos os nossos amigos que já morreram lá, mas não encontramos ainda aqueles que não morreram. Nós só vamos encontrar eles quando eles morrerem e encontrarem com a gente lá. Tá? Então, essa seria basicamente a ideia do estado intermediário. Tá? Esse é mais fácil de entender. Né? E aí, dentro dessa concepção, nós temos aí alguns termos que às vezes são meio confusos. A gente acaba misturando um termo com o outro. E isso eu estou me referindo a estado intermediário. Tá? Então, dentro do estado intermediário, a gente consegue entender melhor alguns termos. Por exemplo, paraíso é o local onde nós vamos após a morte, mas não é o céu propriamente dito. É um local bom, onde estaremos com o Senhor, conforme o apóstolo Paulo fala, mas estaremos, como o apóstolo Paulo também disse, despidos, né? Ou seja, estaremos em alma, estaremos em espírito, mas não em corpo. Nós voltaremos a habitar o corpo após a ressurreição. Enquanto nós não somos ressuscitados, nós estamos no paraíso, e que é um local muito positivo, né? É o local onde Jesus fala ao ladrão na cruz, né? Você estará comigo no paraíso. Tá? É um estado intermediário, mas não é o local final dos crentes. Tá? E aí a comparação, né, obviamente, é com o céu. Né? O céu, aí sim, o céu seria o destino final dos crentes. Né? Após a ressurreição, após o julgamento final, nós teremos nossos corpos transformados e viveremos aí o que se chama a eternidade propriamente dita. Né? É claro que até isso há um debate aí entre os teólogos como seria essa realidade. Vamos morar no céu? Vamos morar numa terra restaurada? Ou as duas coisas, né? Também o texto bíblico dá margem para essas interpretações, e os teólogos não são unânimes com relação a isso. Mas, de maneira geral, o céu é a ideia do destino final dos crentes após a ressurreição. É claro que quem está no paraíso hoje vai para o céu. Tá? E aí, do lado negativo da coisa, né, nós temos aí o Hades,
que é engraçado porque as pessoas acham que Hades é o inferno, embora seja um local ruim, mas não é um inferno propriamente dito ainda. Tá? O Hades seria mais uma ideia de mundo dos mortos. Né? E aí, ao contrário da cultura popular, né, também não é o destino final dos ímpios, é o local de tormento, para onde os ímpios vão, para onde o rico foi, tá? E as pessoas serão levadas para lá à espera do julgamento final. Né? Então, mas o Hades será lançado no inferno. Você pegar, se você abrir sua Bíblia lá em Apocalipse 20, você vai ver que há uma diferença entre Hades e inferno. Apocalipse, capítulo 20. Parte do versículo 13, né? O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte. E aí também é uma complicação das nossas traduções. Por exemplo, ele usa o termo inferno aqui, mas só que não é inferno, que é Hades, tá? A morte. E o Hades entregaram os mortos que nele havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Ora, se o lago de fogo é o inferno não pode ser jogado no inferno. Então, é por isso que há uma confusão de tradução aqui. Mas a ideia que se traz é o quê? Aqueles que já estão no Hades vão ser lançados no inferno após o julgamento final. Tá? E o Hades seria um local de tormento, mas o estado intermediário dos ímpios, enquanto aguarda o julgamento final. Outro termo que é utilizado é o Guiena, né, que é o termo que Jesus utiliza para descrever o inferno. O Guiena era uma espécie de lixão, né, onde eram lançados os dejetos ali de Jerusalém, e era queimado, né, o fogo era aceso o tempo inteiro queimando aquele lixo. Jesus faz a referência aos ímpios sobre esse aspecto, né, seria o lixo, né, da humanidade, seria queimado com fogo que nunca se acaba. Né? E o inferno, propriamente dito, que seria o lago de fogo, o destino final dos ímpios, né? Onde eles vão sofrer eternamente a ira de Deus. Tá? Só para critério de entendimento. Está claro isso aí? Ficou alguma dúvida com relação a esses termos? Tá? Não estou entendendo bem. Olha agora o cálice para sempre. Tá? Eu acho que ou todo mundo dormiu, ou então entenderam, todo mundo entendeu, né? Dormi não, estou aqui. Pronto, acho que deu para entender, ficou claro isso aí, a gente passa para agora o Evangelho segundo João, a gente aborda um pouquinho ele, né, e completa na próxima semana, juntamente aí com o Atos dos Apóstolos, tá? E aí a gente termina os Evangelhos e Atos. Né? Livro de João, autoria do próprio João, na data ali entre 85 e 90, ou seja, bem no finalzinho do primeiro século. Né? O apóstolo João, ele já estava ali um pouco avançado em idade quando escreveu. É interessante que a tradição ela nos dá uma história curiosa com relação ao escrito, né, desse livro. Né? Segundo a tradição, houve ou sentiram, os crentes sentiram necessidade de mais um evangelho. Eles já tinham Marcos, Mateus e Lucas, né? E aí eles passaram a sentir a necessidade de mais um evangelho. E aí, na época, eles ainda tinham ali João e André para poder escrever esse evangelho, né? E aí eles fizeram, lançaram sortes e tal, e a sorte teria caído sobre João, e João teria escrito o evangelho segundo João. Lembrando que isso é tradição, tá? Isso é uma história que não necessariamente é verdadeira, né? Mas é conforme a tradição conta como se escreveu o evangelho segundo João. Mas, a princípio, o propósito do livro é apresentar a vida de Jesus de tal modo que os incrédulos possam vir a ele pela fé.
O Evangelho de João é um evangelho que nos estimula a crer, né? É um evangelho fantástico, né? Sem sombra de dúvidas, talvez, na minha visão, tá? Porque cada um tem sua opinião. Para mim, o Evangelho de João, ele é a principal, é a mais bela literatura de todo o texto bíblico. Tá? Ele é fantástico, ele é profundo, sem ser difícil, né? Ou seja, qualquer pessoa, da mais ignorante que possa ser, consegue ler e entender o que está sendo dito, mas não é uma coisa rasa, pelo contrário, ele é muito profundo. Então, ele consegue fazer uma ligação muito clara com relação a isso aí. Então, o Evangelho de João, ele sempre está nos estimulando a encontrar na pessoa de Jesus a nossa fé, a quem nós devemos crer, né? Então, isso também é fantástico dentro do Evangelho de João, né? Também entender a ideia de que Jesus é o Filho de Deus que desceu do céu. Algumas verdades fundamentais. Jesus é o Verbo divino que veio do céu, se tornou carne. Essa referência ela é muito importante dentro do Evangelho de João, porque essa dualidade ela é enfatizada de que Jesus é Deus, mas ele veio em carne. Ele habitou entre nós, né? Chega a ser até dizer, ele estava nas cartas de João, né? Ele estava conosco, nós apalpamos, nós presenciamos, nós tocamos nele, né? Jesus veio para os judeus, mas apenas uns poucos judeus o receberam. Veio para o que era o seu, os seus não receberam. Todos aqueles que receberam deles o poder de ser chamados filhos de Deus. Jesus realizou muitos milagres públicos para demonstrar essa realidade, que ele era o Messias, filho de Deus. Jesus também ensinou que a salvação está exclusivamente nele. Não vem de mais nada. A salvação está somente em Jesus. Tá? Como Cristo é apresentado em João? Veja, se nos evangelhos sinóticos a ideia do Messias ela não fica muito clara no princípio dos discípulos, né? E a ideia de divindade de Cristo ela não é tão abordada, não é tão evidente. Nesse evangelho é um dos temas mais tratados. A própria divindade de Cristo, a onisciência de Jesus, né? Por exemplo, o relato das pessoas que trouxeram a mulher pega em adultério, né? Ele está escrevendo na terra ali e tem, de certa forma, um conhecimento daquelas pessoas e tal. Quer dizer, é como se Jesus tivesse, tem, né? Uma onisciência, uma sabedoria sobre tudo o que está acontecendo. Então, Jesus, ele é apresentado de modo divino, não só por conta disso, também pelos 7 ditos do Eu Sou, que é uma clara referência ao Yahvé do Antigo Testamento. O Eu Sou que se apresentou a Moisés. Quando Jesus usa o termo Eu Sou, ele não está dizendo somente que ele é alguma pessoa, ele está fazendo uma ligação ao Deus do Antigo Testamento. É por isso que, por exemplo, quando as pessoas que vão prender Jesus chegam para Jesus pergunta, quem vocês vieram pegar? Jesus Nazareno, eu sou. Aí os perseguidores recuam naquele momento, porque eles entendem que Jesus está se referindo a ele mesmo. É no Evangelho de João que há alguns debates com relação à divindade de Jesus, né? Os judeus eles começam a questionar porque Jesus diz: antes que Abraão estivesse, eu sou. E aí eles começam: mas como você pode dizer que é Abraão se você só tem, você não tem nem 50 anos? Como é que você pode dizer que é Abraão que viveu há tantos anos atrás, né? E aí ele começa a dizer a partir da perspectiva de que ele é de fato o Filho de Deus, tá? O prólogo, né, que é o primeiro capítulo ali, ele vai mostrar também a ideia do verbo, né, se tornando carne, a palavra de Deus. E já era Deus desde o começo, e já estava com Deus,
ela se encarna na figura de Jesus. Né? Jesus também é apresentado como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que veio oferecer a sua vida para salvar os pecadores. É João Batista que faz essa indicação, né? Quando Jesus aparece, né? A gente não sabe exatamente como aquilo acontece, né? O evento histórico, né? Mas aí João Batista diz, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, uma clara referência à pessoa e à obra de Cristo. O Batista já apresenta Jesus sobre esse aspecto. E, por fim, é característico do Evangelho de João o fato de que, diferente dos sinóticos, isso é um ponto interessante, diferente dos sinóticos, no Evangelho de João, as pessoas que têm um encontro com Cristo, eles rapidamente o reconhecem como Messias. Né? E isso é um ponto interessante, porque nos evangelhos parece haver essa dificuldade, mas, por exemplo, quando Jesus tem um encontro com Natanael, e aí ele mostra ali um pouco da sua onisciência, a Natanael diz, você é o Cristo, o Filho, você é o Messias, o Rei de Israel. Quer dizer, ele já consegue fazer essa referência muito cedo. A mulher samaritana, João 4, né, ela já consegue fazer essa referência. Então, essa ideia do Messias escondido que nós vimos em Marcos não acontece em João, pelo contrário. As pessoas rapidamente o reconhecem, não é todo mundo, tá? Mas as pessoas que estão, o que têm um contato direto com Cristo, já passam a reconhecê-lo como, de fato, o Messias de uma maneira muito rápida, tá? E não tem muitas dificuldades com isso, né? É interessante, né? Apesar de muito simples, de uma linguagem bastante simples, o Evangelho possui uma profundidade sem precedentes. O livro de João é claramente um relato de uma testemunha ocular, de alguém que estava lá e presenciou os detalhes daquilo ali, as conversas que aconteceram ali. É nesse livro, por exemplo, que você tem falas de apóstolos que são menos ilustres, né, entre aspas, né, que não vão aparecer nos outros evangelhos. Por exemplo, Filipe diz, olha, apresenta-nos ao Pai. Né? Aí, quando Jesus diz, olha, você está me vendo e tal, né? Filipe, a fala de Filipe, ou falas de Filipe, só aparece, ou só apareceu ali. Né? A fala de Judas Tadeu, né? Quando Jesus está falando sobre a sua morte, a Judas fala, olha, Judas não Iscariotes, tá? Há de se revelar só, porque só há de revelar a nós e não aos outros, né? Só aparece no Evangelho de João. Algumas falas de Tadeu não, Tomé, né? Com relação a duvidar da ressurreição de Jesus, ou quando Jesus volta para Betânia para ressuscitar Lázaro, e havia ali já uma perseguição, aí Tomé diz, olha, vamos com Jesus para sermos mortos juntamente com ele. Né? Então, essas falas desses personagens só apresentam, só aparecem no Evangelho de João. Uma mostra clara de alguém que realmente foi uma testemunha ocular. E não só uma testemunha ocular, alguém que viveu muito próximo de Jesus. É por isso que, embora o Evangelho de João não diga que, ou não se afirme como sendo João, né? Todo o entorno ali mostra claramente que era, de fato, João o autor desse evangelho. Né? Nós percebemos também que o evangelho de João ele não se preocupa em recontar as histórias que os sinóticos eles contaram. Pelo contrário, praticamente você tem pouquíssimos eventos que são iguais. Né? Obviamente, a crucificação e a ressurreição, né? E o único milagre, talvez, que aparece nos 4 evangelhos, a não ser a ressurreição, que é a multiplicação de pães. E isso talvez somente porque o João tinha uma referência muito clara do eu sou ali, que é o pão da vida, eu sou o pão da vida. E ele queria trazer. Né? Mas João, ele parece ele entendeu que olha, nós já temos 3 evangelhos, eu não vou aqui contar as mesmas histórias que já estão nos outros.
eu vou contar outras histórias sobre Jesus que as pessoas ainda não sabem, e agora eu vou registrar também em um evangelho, que é muito interessante, e graças a Deus porque nós temos esse conhecimento também, né? Obviamente isso mostra também que o evangelho de João foi o último dos evangelhos escritos, né? Também tem a preocupação do evangelho, que ao contrário dos sinóticos, que se concentram mais no reino de Deus, né? O reino de Deus vai vir, o reino de Deus virá, tal. O evangelho de João ele vai se concentrar mais exclusivamente na pessoa de Cristo. E aí a ênfase dos ditos do eu sou o pão da vida, eu sou isso, tal, tal, tal. Né? Só vou parar por aqui hoje, porque eu também preciso sair agora mais à noite numa cidade próxima, e a gente dá uma parada aqui. Na semana que vem, a gente dá continuidade a partir desse tema, né? A gente vai falar também um pouco aí da teologia joanina, depois a gente fala também de Atos dos Apóstolos, tá bom? Eu acho que deu para entender tudo direitinho. Ficou alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser falar, pode falar agora, então a gente deixa para a próxima aula, tá bom? Não tendo, vou pedir para algum irmão, alguma irmã que se sinta à vontade e possa orar nesse momento para que a gente possa encerrar. Pastor, eu vou orar. Antes eu vou falar rapidinho, que era para ter iniciado, dado a abertura, mas acessei a sala, já era tarde, para dizer que a irmã Zélia, ela não está presente, não esteve presente conosco, porque está visitando a família lá no Piauí, tá certo? E pediu também para avisar aos alunos, aos irmãos, que as nossas aulas seguirão online no próximo mês de setembro, tá certo? E queremos agradecer a presença de todos também, a sua presença, pastor, que é sempre preciosa para nós, né? Os aprendizados aí que são grandiosos. Foi bênção, aprendi bastante. E vamos orar, encerrando, né? Já que o senhor está atrasado. Está querendo sair, Não né? estou atrasado ainda não, mas... Não, né? Mas vamos encerrar orando e agradecendo a Deus pela sua vida e por cada irmão que se fez presente aqui. Oremos. Pai amado, graças te damos, Senhor, por essa tarde abençoada que tivemos, pelo aprendizado da tua palavra, pela vida do nosso pastor. Queremos te agradecer também, Senhor, pela dedicação, pela forma a qual ele apresenta a tua palavra para nós, que tem edificado as nossas vidas, que a mesma possa suprir nossas necessidades, Senhor, espirituais, que possamos também aprender mais de ti e também transmitir para o mundo e para quem necessita. Nos dá uma tarde tranquila de paz, e é isso que eu te peço, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Obrigada a todos e todas. Amém. Obrigado, até mais. Né? Obrigada, pastor. Boa tarde.